irmãos, nesta manhã e nessa oportunidade compartilhando a palavra e também à noite, né? E é com muita alegria que a gente está aqui e faz isso. A nossa irmã Gisele, né, está fazendo aniversário hoje, juntamente com o diácono Elias durante a semana, mas oportunamente ela vai ter um momento de contar o testemunho dela, do livramento que ela passou. Poderia não estar agradecendo a Deus por mais um ano de vida hoje, né, Gisele? Poderia não estar mais aqui entre nós e Deus deu livramento para ela. E no momento oportuno, né, ela vai ser uma quebra, mas ela vai conseguir contar o que Deus fez na vida dela. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 até o verso de número 7. Inclusive, o texto, ele cabe dentro de um contexto que nós estamos vivendo no calendário litúrgico, que estamos próximos da Páscoa. Inclusive, o coral está... Cadê o Levi, cara? Está a pico aí, né? Coral, como é que é? Coravox. Auravox. Então, o coral está a pleno vapor aí para essa cantata, que é a gente sabe que o domingo de Páscoa, a data da Páscoa, irmãos, é a celebração mais importante do cristianismo, né? Então, a gente acha que é o Natal, né? Mas não, a gente vai mobilizar para fazer um evento muito importante, que é a celebração da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler de maneira alternada. Eu peço aos meninos aí, que eu estou com a Bíblia RA, então a gente vai ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. E em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com toalha com que estava cingido. Vamos juntos para terminarmos esse verso. Jesus respondeu: o que eu faço agora, mas vais entender depois. Amém. Deus nos abençoe e aplique as verdades desta palavra em nossos corações. Num encontro oportuno pude compartilhar esse texto, mas eu quero refletir também aqui com toda a igreja a respeito desta história aqui, e eu vou me ater especificamente, dando uma ênfase no verso de número 7, cuja a resposta de Jesus foi o seguinte: o que eu faço agora não entende, mas compreendê-lo-ás depois. E aí, queridos irmãos, é importante a gente pensar, refletir, compartilharmos em rápidas palavras de situações da vida da gente, de momentos que a gente passa e que a gente não entende, né? Nós somos pessoas, humanos, e a ansiedade é peculiar a nós e cuja expectativa é sempre de algo que aconteça e que se realize em nós de maneira imediata. E diante de alguns desafios, diante de algumas reveses que passamos na vida, a gente sempre começa a colocar aquele pronome interrogativo: por quê? Por quê, Senhor? Por que eu estou passando por isso?
Por que dessa enfermidade? Por que dessa dor? Por que desse luto? Por que desse sofrimento? Por que dessa angústia? Por que eu estou passando por tudo isso? Isso, queridos irmãos, estas perguntas, elas passam da nossa condição humana de não entendermos mentalmente, cognitivamente, racionalmente, por que Deus permite que algumas coisas conosco aconteçam. A gente, primeiro, nós somos cronológicos. O nosso tempo é o cronos, que é o tempo do homem. Presente, passado e futuro. Esse é o nosso tempo. O tempo de Deus é o kairos. Deus não tem tempo. Deus, ele é atemporal. Deus vê tudo acontecendo, ele vê o passado hoje, o presente hoje e o futuro hoje. Para a gente entender aqui de maneira mais clara, é como se Deus estivesse nos vendo numa linha. Imagine, por exemplo, que Deus está aqui e Ele começa a ver a sua história, mas Ele vê a sua história lá no passado, mas Ele também está vendo a tua história lá no futuro. Ele é assim, Ele é um Deus que vê tudo no presente. Ele é um Deus que vê tudo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. E aí, queridos irmãos, exatamente por essa nossa incompreensão, por nossa limitação temporal, nem sempre compreendemos o que Deus faz nas nossas vidas. E aí é importante a gente olhar e entender e pensar que o que você está vivendo e você não entende, você não compreende, passa por uma limitação humana, de fato, de entender e de compreender os propósitos e os desígnios de Deus. Nós, de fato, não compreendemos muitas coisas. Conforme mencionamos, esse texto é um texto que faz menção da última ceia, né? Jesus aqui, ele está vivendo os seus últimos momentos na terra e ele então marca esses seus momentos como homem, sem perder a sua divindade. Ele está ali tomando uma ação muito bonita, muito impressionante, que deve ser a marca da igreja, né? Jesus, ele chega aos seus discípulos e lava os pés dos seus discípulos, demonstrando e ensinando que aquilo deveria ser uma identificação da sua igreja, né? E ele toma essa ação e dentro desse contexto, desse fato, que surpreende aos seus discípulos e de maneira pontual a Pedro. Pedro fica surpreso e Pedro não resiste, né? A ponto de questionar a Jesus, por que Jesus fez aquilo? Ele sendo Deus, por que ele toma aquela ação de lavar os pés dos seus discípulos? Ele fica então sem entender tudo aquilo que Jesus faz. É no verso 6 que diz isso: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro reconhece a sua condição humana, a sua indignidade, a sua falta, de quem ele é. Ninguém mais do que ele conhece a si próprio, a si mesmo. Ele então fica surpreso do Deus, o Deus encarnado, Jesus, o homem perfeito, o Senhor deles, agora lava os pés dos seus discípulos, e lavar pés de gente que vive no meio do deserto, de gente andarilho, eram os pés extremamente sujos, poerentos, e Jesus se prostra e lava os pés dos seus discípulos. E Jesus disse, e essa é a força do texto que eu quero propor para os irmãos nessa manhã, porque Jesus responde a Pedro no verso de número 7. Pode colocar aí para a gente ler na NAA, por gentileza? Jesus respondeu: o que eu faço com você, o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender
depois. Preste atenção na palavra de Jesus. Contextualiza com a tua vida agora. O que eu faço com você agora, você não entende, mas você vai entender depois. Jesus, ou melhor, Deus, Ele tem um plano perfeito. Deus tem um plano perfeito. Eu dei uma pausa aqui porque eu ia cantar aquela música. Um plano para salvar. Já ia cantar, mas eu falei, não vou segurar. Por isso que eu dei uma respirada aqui, mas eu falei, não vou. Então, Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. A questão, queridos irmãos, é que a nossa visão, ela é limitada. A gente não entende muitas coisas. Imagine, por exemplo, os pais, com relação aos seus filhos, os corrige e os filhos não entendem, né? Se bem que, às vezes, algumas pessoas aprendem nem sem entender, né, Flávia? Apanha de tabela, né? Então, muitas vezes a gente não entende algumas coisas, não compreendemos em muitos momentos as ações de Deus, por que a gente está passando, está vivendo por isso. Talvez essas sejam as suas interrogações dessa manhã. Por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Porque estou vivendo esse momento difícil. A questão não é a falta de Deus, não é a limitação de Deus, é a nossa limitação. Isaías 55, verso 8 e 9, vai dizer o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Deus tem pensamentos, Deus tem caminhos que são diferentes do nosso, né? E a gente muitas vezes, por limitação humana, não compreendemos todos esses desígnios de Deus. Jó é o exemplo típico e claro de um servo de Deus que, a despeito da sua fidelidade, do seu compromisso, da sua devoção a Deus, ele passa por situações extremamente difíceis em sua vida, e ele não entende o porquê daquilo, de tudo aquilo. E ele só vai compreender lá no capítulo 42, onde ele vai dizer: agora eu te entendo, agora eu te compreendo, eu consigo perceber por que o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso. Jó faz essa leitura no final do seu livro, agora entendendo qual era o plano de Deus, qual era o propósito de Deus. E aí, queridos irmãos, primeiro é importante nós olharmos, ou melhor, termos a nossa vida fincados na palavra, termos a nossa vida em fé em Deus, confiando principalmente nos atributos de Deus, de que Deus ele é soberano, de que Deus ele é bom. Então, quando nós conhecemos quem é aquele que nos provê, nos sustenta, nos guarda, quando sabemos quem é o Senhor da nossa vida, nós efetivamente podemos descansar, porque nós sabemos quem Ele é, sabemos dos seus atributos, sabemos das suas qualidades, e efetivamente podemos descansar nele, e confiar nele, e se apegar a ele, mesmo sem compreender o porquê que Ele está fazendo isso. A minha fé, ela em alguns momentos ou seja, ela transcende a minha compreensão intelectual. Quando a gente diz: Senhor, eu não sei porquê disso tudo. E Jó fala isso. Quando Jó está passando por tudo aquilo, ele vai dizer o seguinte: eu só sei de uma coisa, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim ele se levantará acima do pó. Mesmo você não entendendo o que você está passando, você não compreendendo todos os caminhos que Ele tem traçado em sua vida, você precisa confiar nele. Confiar plenamente no cuidado dele.
de que Ele está fazendo o melhor para a sua vida. Mesmo que seja difícil para você compreender tudo isso, entender de maneira clara. Confie em Deus. Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Os planos e os desígnios de Deus, eles não podem ser frustrados. Então, confie em Deus. O que diz Hebreus capítulo 11? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que eu não estou vendo, mas eu creio, eu me jogo, eu me entrego totalmente. É como se um filho estivesse num edifício altíssimo e o pai estivesse lá embaixo, e o pai dizendo para o filho o seguinte: filho, pula. Filho, pula. Pega uma criança. Aliás, só como analogia, tá? Não pega não. Não faz isso não. Senão alguém inventar isso aí, pode dar problema. Apenas uma analogia. Imagina uma criança num prédio de 3 andares. E o pai fala assim: filho, pula. Eles vão pular? O que vocês acham? Eles vão pular, porque eles confiam no pai. Mas só como analogia, tá? E nem nenhuma criança que me ouviu processa isso. Apenas como analogia. Entenda, queridos irmãos, que essa deve ser a nossa relação com Deus. Deve ser uma relação de confiança plena, mesmo sem entender e olhar e ver as questões da vida, as reveses que a gente está passando, os sofrimentos, a gente crê de que Ele sempre tem o melhor para nós. Efetivamente, meus queridos irmãos, nós precisamos confiar em Deus, crer em Deus. Nós falamos inicialmente que o tempo de Deus, ele nem sempre se alinha com o nosso desejo, que é algo que a gente quer imediatamente. Vamos lembrar de João capítulo 11, quando vão chegar para Jesus e dizer para ele o seguinte: mestre, está enfermo aqueles a quem tu amas. Jesus está tranquilo. Está favorável para ele. Jesus está bem em paz com relação a isso aí. E aí depois chega a próxima notícia e diz para Jesus: Senhor, Lázaro morreu. O que Jesus responde? Essa morte é para a glória de Deus. Tem coisas que você não entende e que dentro do teu tempo você acha que Jesus está demorando, ou que já passou o tempo, ou que Ele já esqueceu de você. Saiba de uma coisa, que aquilo que você está passando é para a glória de Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Diz Paulo: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, porque se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Então a nossa vida, queridos irmãos, ela é para a glória de Deus. Deus tem um propósito maior. Você que não está entendendo, você que não está compreendendo isso, Ele sempre age no tempo certo. Quantas vezes, talvez você tenha se pego em sua vida, quando você olha para trás, e aí você começa a perceber o seguinte, que aquilo que você passou lá atrás, você entendeu agora, no presente, o porquê que você passou por isso. Me permite um exemplo, pessoal. Irmãos, eu era doido para ser da Marinha. Eu queria ser aprendiz de marinheiro. E aí eu fiz uma prova para aprendiz. Primeiro eu chamei um colega para fazer a prova. Eu estudei, ele não estudou. Quem passou? Ele, e eu fiquei. Segunda vez, eu fiz a prova e passei. Fiquei reprovado no exame médico. Aí, terceira vez, eu falei: agora eu vou fazer, vou passar e não vou. Fui metido. Fiz a prova, passei e nunca. Falei: eu que vou esnobar a Marinha. Com todo respeito à Marinha do Brasil. Estou apenas contando a minha história. Nada, tinha que ser, era propósito de Deus. Aí eu fiz a prova, passei, e eu que não quis ir, esnobei eles. Só que, irmãos, quando aquilo, na primeira reprovação, eu chorava muito. Eu me lembro, tem coisas duras da vida da gente que marca a gente, né?
Já percebeu que as coisas mais traumáticas, eu me lembro como se fosse hoje, foi um dia 31 para o dia 1º. Tinha um amigo do meu pai que tinha uma casa em Ibicuí, e eles iam passar o Réveillon lá, e íamos passar. Só que eu fui antes porque eu queria só chorar. E eu me lembro daquela cena, daquela madrugada, que eu só chorava. Por que, Deus? Aquele até que eu indiquei esse menino, colega meu, ele passou e eu fiquei. Por quê? E foi uma noite muito ruim. Final dessa história, me permita esse exemplo pessoal. Final dessa história, fui fazer a prova para a aeronáutica. Não porque a aeronáutica é melhor do que a mais, nada disso, apenas um exemplo que o propósito de Deus para a minha vida. Fui fazer a prova para a escola de especialista, passei na prova, passei no exame médico, voltei de Manaus para Guaratinguetá de avião, passamos até lá esses dias, né? Lembrei do tempo que a gente passou lá difícil. Me lembro que depois de eu estar lá na escola de especialista da aeronáutica, a Márcia foi me ver, né, amor? Na minha quarentena. Gente, eu era magro. Quando meu pai me viu, falei, meu Deus, o que fizeram com meu filho? Se hoje eu sou magro, imagine alguém mais magro. Então, ele dizia, segundo meu sogro, eu só tinha de carne a língua. Era magro demais. E o que eu quero dizer é o seguinte, Deus tinha um propósito maior. O propósito com ele não era naquele momento, não era naquela força, era em outro lugar, era com outra força. E o que Deus fez foi algo maior para mim. O que eu quero dizer para você é que às vezes você não entende, você não compreende o que você está passando. Talvez o que você queira é algo menor e Deus quer te dar algo maior. É uma questão de cognição, de compreensão da nossa parte, é uma questão de tempo, porque essa questão de compreensão passa a respeito de um tempo que a gente não está vendo, que a gente não sabe o futuro. Tem uma música que diz, meu futuro está seguro em tuas mãos, não importa as circunstâncias, permanecerei firmado na... Não seria eu se eu não cantasse, né? Que o Senhor me fez, confiarei em Ti. Então, lembra desse cântico? Então, meus irmãos, é uma questão que a gente não consegue ver o tempo. Deus está vendo. Deus está vendo além do nosso tempo, Ele está vendo no futuro. Então, saiba que aquilo que você está passando, que você está vivendo, não é abandono de Deus, não é esquecimento de Deus, não é nada disso. Deus tem um propósito, e Ele sempre tem para a gente o melhor. E o que nós precisamos? Nós precisamos crer. Ponto importante. Independe do teu sentimento. A fé, ela não vai depender do teu sentimento. Irmãos, cabe destacar um ponto aqui nesse culto. Deus está aqui nesse lugar. Ele está aqui agora. Se você está sentindo ou não, isso é uma coisa muito particular sua, é um sentimento teu, mas Ele está. A nossa relação com Deus, ela independe dos nossos afetos, dos nossos sentimentos. Nós não precisamos sentir a Deus para crer na sua existência, no seu cuidado, no seu amor e na sua presença no culto. Por isso o culto não tem que ser um lugar onde a gente promova as emoções. O culto pode ser um lugar onde a gente se emocione na presença de Deus? Sim, ok. Bênção, que seja um momento agradável e que a gente possa ter esses sentimentos, sim, mas ele não deve ser um momento onde a gente promova emoções, sentimentalismo, para que a gente saiba que Deus está nesse lugar, sentindo ou não, Ele está. Lembrei da palestra, tá, Carla? Né? É importante, queridos irmãos, que isso esteja claro para nós. Aí a gente chega e sai do culto, eu não senti Deus nesse...
o culto não foi bom, porque não senti. Então, é uma questão muito particular e pessoal sua. Então, meus irmãos, quando você sair daqui, mesmo que você não tenha sentido, saiba que Deus estava aqui. Mesmo que você não tenha compreendido muita coisa, saiba que Deus falou. Porque a gente vive pela palavra, pela fé. A palavra de Deus diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Claro, legal, eu também gosto, né? É importante a gente se emocionar? Nossa, eu gosto, né? Eu gosto de ter as emoções boas. Eu não gosto de ter emoção ruim, né? Não gosto de chorar. Vocês vão até dizer, ele gosta, chora tanto. Não gosto, né? É bom a gente ter emoções de alegria, mas saiba uma coisa, quando você não estiver feliz, quando você não sentir a Deus, muito pelo contrário, quando você achar que Deus, Ele te abandonou, quando você tiver qualquer um desses sentimentos, não tiver esses sentimentos, ainda assim, saiba que Deus está ali. Você pode não sentir que Ele está do teu lado, mas Ele está do teu lado agora. Você pode estar sentindo que Ele não está cuidando de você, mas Ele está cuidando de você. Independe das nossas emoções, Ele sempre está conosco. E isso, queridos irmãos, é fundamento da nossa fé, conforme nós mencionamos em Hebreus capítulo 11, verso 1, que nós acabamos de falar anteriormente. Então, meus amados irmãos, saibam, tenham certeza, que por piores sejam os momentos que você esteja passando, e que talvez as suas questões sejam exatamente, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Né, Gil? Por que Deus permitiu que a tua esposa estivesse lá no hospital? Talvez teu coração esteja triste, doido para estar ao lado da Marta, né? E cada um de nós aqui com as nossas histórias, com as nossas vivências, com os nossos momentos, porque a gente tem uma enfermidade, por que a gente está passando por essa dor, por que a gente está passando por esses problemas na nossa vida. Saiba de uma coisa, que você que não está entendendo, ainda bem que eu peguei o lencinho, é coriza. Saiba que é uma questão que a gente não entende, que a gente não compreende, a gente não tem os pensamentos de Deus. Saiba que é uma questão também temporal, que a gente só consegue ver o tempo de agora, mas Deus já está vendo lá na frente. Então saiba que Ele tem o melhor para você lá na frente. E o que a gente precisa fazer, irmãos? Ter fé. É a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que Ele quer de você é fé. E a tua fé vai depender das suas emoções, dos seus momentos. Jesus fala para Pedro, o que eu faço agora? Você não compreende, mas você só vai entender depois. O que Deus está fazendo com a tua vida? Qual é o teu momento presente? Qual é a tua realidade? Está bem difícil, né? E você começa a levantar tantos questionamentos, tantas perguntas, e teu coração muitas vezes está aflito e ansioso, tenso. Você não está entendendo, você não está compreendendo, mas você vai compreender depois. Você vai saber que a glória do Senhor há de ser revelada, e Ele vai dar vitória para aquilo que você está vivendo.